Oi, pessoal. Essa é uma aula um pouco mais complexa, mas ela, óbvio, ela tem o seu nível de dificuldade, mas tentem se basear não na dificuldade em si, mas no processo. Então, ah, de acordo com a necessidade, pausem o, o, o vídeo, façam algumas anotações para que esse assunto ele fique um pouco mais prático para vocês. Hoje, nós vamos começar a ver algumas questões da citogenética, tá? Que basicamente é o que vocês vão receber de exame, tá? Então, na aula passada, que também foi dividida em duas partes, eu abordei um pouco das técnicas de citogenética. Bandeamento, Sky, Fish, enfim. E aqui, agora, nós vamos entender um pouco da forma com que os resultados eles são entregues ao geneticista, tá? Então vamos lá. Quando que a gente indica um mapeamento genético? Na gestação, quando a mola idadiforme, quando há gestações ectópicas, há abortos espontâneos, há histórico familiar, há neoplasias, quando houver problema de fertilidade, ou quando um casal saudável ele tem uma, uma criança que tem uma alteração fenotípica fora do que é usual e quer se investigar de onde esse problema saiu. Se é paterno-materno, se é de ambos, enfim. E quando a morte neonatal. Ah, mas a morte neonatal não é algo comum? É, mas ela se torna incomum quando, para além da morte neonatal, esse bebê morto ele tem um fenótipo que o caracteriza como portador de uma alteração genética. Tá? Quando há problema de crescimento, problema de desenvolvimento, seja tardio, seja precoce, então se orienta dessa forma. Tá? Então isso é papel do pré-natal também. Tá? Eu não sei se talvez eu estaria sendo justo, mas gostaria da opinião de vocês. E o pré-natal, ele, enfim, assim, isso é uma questão de pensamento, isso é uma questão de ideia. Eu não sei até que ponto isso é casado. Eu sei que isso existe. Há uma prerrogativa do SUS do planejamento familiar. E é super válido, né? A prevenção de doenças, a prevenção de infecções, um momento em que o casal ele decide ali ter o bebê, o preparo do pai, o preparo da mãe. Só que nós temos a cultura de que o pré-natal ele só acontece a partir do momento que a mulher ela descobre que está grávida. Eu penso que todas essas políticas, incluindo o pré-natal, elas deveriam começar antes. E aí faz sim sentido muitas das ideias moleculares. Eu vou dar um exemplo. A mulher grávida ela descobre na 15ª semana, e aí vocês viram na aula passada que acima da 12ª semana é prudente se fazer esses exames, esses testes, independente de qual teste for. Lembrando que mesmo após a 12ª semana em diante, há risco sim de aborto. Você pode dizer, mas é 0,5%. Ok, mas o risco de aborto ele está ali, ele acontece, ele existe, etc, etc. Por que não a análise molecular ela seja realizada nos pais antes da gravidez, né? Bom, embora, de novo, essas políticas elas existam,
a gente vê muito pouco esse casamento dessas informações. Então, o que nós observamos? Que as alterações moleculares citogenéticas, elas podem ser numéricas ou estruturais. Tá? Tudo que eu disser numérico ou relacionado à ploidia, eu estou falando em relação ao número de cromossomos. Ok? Já as estruturais, eu estou relacionando àquele cromossomo que pode ou não ter mais do mesmo gene, ausência daquele gene, enfim. Então, as ploidias, elas estão relacionadas ao número de cromossomos. Então, nós estamos falando em relação ao N. Então, eu estou falando da alteração numérica aqui ainda. Se eu tenho mais um ou menos um, que seja de um par, ou de vários pares, que não o número total, eu estou falando de poliploidia. Então eu vou dar um exemplo muito importante, e aqui cabe uma pausa para vocês relacionarem a ideia. Nós temos 23 pares de cromossomos. Isso quer dizer que nós temos N cromossomos. Por que N? Porque isso é um número da célula reprodutiva, o número de cromossomos da célula reprodutiva, que varia de espécie para espécie. Então cada espécie tem um N. Tá? E eu não sei aqui de cabeça todas as espécies do mundo, não, mas vamos pensar, por exemplo, o milho, a planta milho tem 12 cromossomos. Tá? Lógico, eu vou usar aqui um exemplo bobo aqui, tá? E se tiver algum biólogo aí que trabalha com a zoologia, me perdoe e me corrija, por favor, porque eu não sou da zoologia. Eu trabalho com doença infecciosa, mas eu trabalho com a parte da doença em si, do sinal e sintoma, não com classificação dos organismos. Mas só para ilustrar o problema. O milho adulto, ele tem 12 cromossomos, a planta. Então, se o milho se reproduz por reprodução sexuada, os gametas têm metade do número total. Então, os gametas têm N cromossomos. Tá? Se o milho adulto é formado por 12 cromossomos, o gameta tem que ter 6. Então, significa dizer que a espécie humana ela tem N cromossomos. O nosso N é igual a 23. Então, significa dizer que nós temos 23 pares de cromossomos. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, nós passamos a ter 2 vezes esse número. Então, nós temos 2N. No número total de cromossomos, o total de cromossomos é 46. Mas em variações, 24. Por que 24? Porque o x e y entra nessa conta. Tá? Então o nosso número total ele é 46 cromossomos, dividido em 2 células, N, óvulo e espermatozoide. 23, 23. Tudo bem? Então vamos supor que cada cromossomo, como já explicado isso anteriormente, tem o seu respectivo homólogo, ou seja, o seu cromossomo igual. Então o par 1, o cromossomo 1, ele tem o seu respectivo homólogo. Então aqui nós temos 2 cromossomos no par 1. Esse é igual a esse, por isso que ele é o par 1. Tá? Então 2 cromossomos simples. Lembra que se fosse duplicado, seria assim. Tudo bem? Vamos supor que o par 1, cromossomos número 1, ao invés de ter 2, um homólogo ao outro, tem 3. E todos os outros lotes cromossomos do 2 ao 23 têm o respectivo número normal, 2 cromossomos. Então significa dizer que apenas em um par eu tenho um número maior ou menor em relação aos demais. Isso se diz aneuploidia. Agora, vamos supor que todos os pares têm mais um ou menos um. Se eu mexer em todo o N, aí eu estou dizendo que eu tenho uma poliploidia. Então, por exemplo,
Um indivíduo com síndrome de Down, ele pode ter 45, ele pode ter 46, nós vamos ver isso mais à frente, ele pode ter 20, ele pode ter 47. Então, se ele tem 45, ele tem 2n igual a 45. Então, ele tem menos 1. Menos 1 está em um único par, que é o par 21. Então, ele tem uma aneuploidia. Ah, ele tem 47, então ele tem 2n igual a 47. Então, ele tem um cromossomo a mais no par 21. Isso afeta todos, essa duplicação em todos os lotes? Não, é apenas em um, que é o par 21. Então ele tem uma aneuploidia. Agora, vamos supor que eu tenho um indivíduo 3N. Eu estou dizendo que ele tem 3 vezes o número de cromossomos. Então esse aqui mexeu na ploidia inteira. Então todos os pares têm um a mais, isso é poliploidia. Só que as estruturais, elas mexem apenas na vida do cromossomo. E é aí que mora o perigo. Porque nas alterações estruturais, as alterações numéricas, elas podem ou não alterar o fenótipo. Mas as estruturais, dependendo da forma com que ela ocorre, ela efetivamente vai alterar o fenótipo. Então, às vezes, as pessoas ela têm um cariótipo normal, 2n igual a 46, mas é o cromossomo que tá afetado. Tá? E aí eu já não posso fazer mais aquele bandeamento, eu tenho que fazer um teste específico, FISH, SCAI, enfim. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então a incidência total de abortos no primeiro trimestre é em torno de 50% de crianças com cariótipo normal, 1 para 50 com mães acima de 35. Então observem que observem que a idade gestacional materna ela afeta muito a questão do cariótipo, de aborto, enfim, etc. Dessas crianças que morrem no primeiro trimestre de gravidez, 96% das crianças abortadas no primeiro trimestre têm alguma alteração numérica. Numérica. Em relação ao número de cromossomo. 85 dessas gravidezes ali, 50% de gravidez ali no primeiro trimestre, 85% são de mães acima de 35 anos. Tá? Existem algumas alterações estruturais do tipo balanceado. O que é balanceado? Ah, eu tinha um cromossomo aqui, então aqui está o centríolo, desculpa, o centrômero, gen A e gen B. Aí ocorreu uma inversão e o cromossomo ficou aqui. Centríolo, A, B e A. Eu continuei mantendo os genes? Mantive, eu só inverti. Agora, qual que é o problema dessa inversão? É aí que eu tenho esse problema, tá? Descobri isso. Agora, por exemplo, tem um cromossomo aqui. Vou fazer aqui embaixo por causa da câmera. Tem um cromossomo aqui. Aqui eu tenho o gen A e o gen B. Tá? Aí, então tá aí o centrômero. Aí eu tenho uma inversão. A e B. Eu continuei tendo os genes? Continuei. Então eu posso dizer que essa é uma mutação balanceada. O que isso vai me gerar? É aí que nós vamos ver aqui na frente. Tá? Só a título de conhecimento, tá, gente? Às vezes as palavras elas confundem pela frequência de se fala uma coisa quer dizer outra. Centríolo é a organela. Centrômero, tá? É a região de estrangulação. Então estamos falando em relação ao centrômero. Tá? Muito bem. Aí vamos lá. Aquela nomenclatura que a gente viu na aula passada, a gente vai usar muito ela agora. Tá? Algumas abreviações. Centrômero. Lembra? Metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. Telocêntrico na espécie humana não tem. Del, deleção. Então vamos pensar o seguinte. Como é que isso vem escrito?
46XX del5Q13. Você fala assim, nossa senhora. Não, gente. Eu tenho uma mulher com 46 cromossomos. Ela tem alguma aneuploidia? Não. Ela tem alguma poliploidia? Não, ela é normal. Cromossomo, com relação ao número de cromossomos. Mas ela teve uma deleção na região 13 da parte Q do cromossomo 5. Tá? DER1. Derivação 1. Então, você está fazendo uma análise citogenética e você vê que tem um pedaço de um cromossomo lá que você quer saber de onde que veio. Aí você faz uma análise, uma sonda, uma sonda molecular, e ela descobre, olha, esse pedaço que está aqui nesse cromossomo, ele é derivado do cromossomo 1. Cromossomo dicêntrico, ó, tive DIC XY, ou seja, fusão dos centrômeros do cromossomo X e Y. Duplicação. Inversão. Ó, INV3, P25, Q21. Então vamos representar isso de uma forma bem esquemática, tranquila. Ó, centrômero tá aqui, tá? Esse é o cromossomo 3. Por que eu sei que ele é o 3? Porque a inversão está no cromossomo 3. No braço P, eu tenho essa região 25. No braço Q, eu tenho essa região Q21. O que aconteceu? Uma inversão. Essa região veio para cá e essa veio para cá. Continuei tendo os mesmos genes? Continuei. Então ela é balanceada, não perdeu nada. Mas será que isso vai afetar futuramente o metabolismo? Não sei. Aí que vem a questão. Então, MAT é origem materna, MAR, cromossomo marcador, P, braço curto, PAT, origem paterna, Q, braço longo do cromossomo. Tá? Muito bem. Q, braço longo, como dito anteriormente, R em anel, ou seja, olha só que interessante, 46XXRX. Então eu posso dizer que essa mulher, porque tem 2 cromossomos X. O número de cromossomos dessa pessoa é normal, 46. Normal em relação à numeração, não é em relação ao problema. Então, vamos supor que o cromossomo... Aí tá aqui, o par 23. Quem é o par 23? Cromossomo sexual. Então aqui tem um cromossomo X. O outro cromossomo X tá aqui, ó. Ele virou um anel. Ele perdeu algum fragmento no braço, que passou a ter uma região tão instável que os 2 braços se juntaram e formaram um anel, por isso RX. Translocação robertsoniana. Tá? Nós vamos ver isso, Rob. O que é a translocação robertsoniana? Então isso são conceitos que a gente vai ver aqui, etc, etc. Menos, perda, mais, ganho, T, translocação, barra, mosaicismo. Olha que interessante aqui. Eu tenho uma mulher com 46 cromossomos, mas aparece no cariótipo dela que ela tem algumas células com 47. Então essa mulher ela tem síndrome de Down, mas não total, em algumas células. E esse mosaicismo ele é um problema porque a condição do mosaicismo está diretamente ligado à célula que é mosaica. Tá? Então a gente vai ver isso mais à frente. Tá? De novo, nós já estamos aqui com 19, 20 minutos de aula. Eu sei que é um assunto extenso, vasto, mas a gente vai devagar, pausando essas condições aqui. Tá? Vamos falar das anomalias cromossômicas. Tá? Elas podem ser afetadas pela dosagem. O que é a dosagem? É a quantidade. Tá? Pelo equilíbrio. Ué, mas se está em equilíbrio, como que isso pode ser anomalia? O equilíbrio é possuir. Só que eu posso ter cromossomos em lugares onde eles não poderiam estar. Mesmo existindo um equilíbrio em relação ao quantitativo, o qualitativo está desequilibrado. E o mais comum é o desequilíbrio, que a gente fala das anomalias não balanceadas. Tá?
A gente tem algumas anomalias cromossômicas numéricas. Vamos pensar, isso aqui é normal. Tá? A gente tem 22 pares de cromossomas homólogos e um par de cromossomas sexuais, tá? Cromossomas ou cromossomos, a gente pode usar essas duas linguagens, tá? Algumas variações heteromórficas. Variações heteromórficas não representam obrigatoriamente doença. Então a gente pode ter um homólogo maior ou menor que o outro, tá? Ou o tamanho da heterocromatina ser diferente, tá? Fora desse padrão, a gente diz que qualquer aneuploidia é uma heteroploidia. Então, 47XY. Isso é uma alteração numérica? É, porque eu tenho um cromossomo a mais. Então, posso dizer que isso é uma aneuploidia? É. Isso é normal? Não. Então, para além disso, eu posso dizer que se trata também de uma heteroploidia. Tá? O número correto de cromossomos haploides, ou seja, o N, lembra que o nosso N é 23, tá? Então 23 do pai, 23 da mãe, euploide. Fora disso, é aneuploide, por isso, aneuploidia. Tudo bem? Cariótipo e genomas desbalanceados em recém-nascidos. Tá? Quando é que isso é uma orientação para aconselhamento? É quando os pais, no caso, a mãe gesta, e quando eu falo a mãe, não estou me referindo a todos os problemas serem da mãe, tá? Muitos problemas são do pai, mas eu estou falando da gestação, é materna, tá? Quem carrega o concepto é a mãe. As monossomias, ou seja, ter 47 cromossomos é menos letal do que ter 45, tá? Mas dependendo onde essa monossomia está. Se for monossomia pura, ela é muito prejudicial. Se for uma monossomia dupla, o que seria uma monossomia dupla? A pessoa ela tem 46 cromossomos, tá? Aí, o cromossomo do par 21, tá lá, 2 cromossomos, um homólogo ao outro. Esse cromossomo aqui se funde a esse daqui. Faz um cromossomo gigantesco. Ela vai ter na contagem final quanto? 45, mas 45 no cariótipo, porque o cromossomo 21, o único que tem, ficou fusionado, virou um hipercromossomo. Tá? Então, não, ela só tem um cromossomo do par 21 e esse aqui não existe. Ok, a monossomia ela é mais deletéria do que as trissomias. Tá? Nas aneuploidias parciais, e esse exemplo que eu dei do 45 fusionado é uma aneuploidia parcial, depende de vários fatores. Tá? O risco em caso de inversão depende da localização da inversão, que diz respeito ao centrômero e no tamanho do segmento invertido. E aí nós vamos trabalhar com aquela questão da balanceada e não balanceada. Tá? Para um cariótipo mosaico, a gente precisa obrigatoriamente pedir que esse aconselhamento genético, se eu descobrir, seja feito. Por quê? Porque eu não sei qual célula mosaica vai produzir o gameta. Se esse mosaicismo, se esses 47 estiver nos gametas, a possibilidade de reprodução ela é baixa. Tá? Então depende de muitos fatores. Tá? Vamos lá. Classificação. E aqui nós vamos falar dessas classificações. As numéricas, eu tenho euploidias, tipo triploidia, tetraploidia. Então, normal é 2N. Aí eu tenho um indivíduo 3N, então todo cariótipo tá duplicado, tá triplicado, e aqui poliplicado, ou seja, quadruplicado. Então são problemas aqui gravíssimos. As aneuploidias, como dito anteriormente, ela afeta um ou alguns lotes cromossômicos, alguns pares, não o genoma como um todo. Tá? Então você ainda continua preservando o 2N. Então eu posso ter tetrassomias, eu posso ter 4 cromossomos do mesmo par, 3 cromossomos do mesmo par ou 1 cromossomo do mesmo par. Tá? As anomalias estruturais. Balanceada. Mas por que a balanceada é anomalia? É balanceado porque você preserva a integridade do genoma, mas não a localidade dele. Então isso pode gerar em você alguns problemas. Inversão. A inversão
ela está diretamente ligado à posição do centrômero. Quem é o centrômero? A estrangulação. Ela pode ser pericêntrica se eu inverter em relação ao centrômero. Então o centrômero está ali. Eu tenho um gen aqui em cima e um gen embaixo. Eles trocam de posição. Então, ó, vamos pensar aqui no cinza. Tá? No cinza e no amarelo. Braço Q, braço P. Tudo bem? Aqui está o centrômero. Tá? Esse gen vem para o braço P e esse gen vem para o braço Q. Eu mantive o gen? Mantive, mas eu inverti. Foi afetado em relação ao centrômero? Foi, a gente chama de pericêntrica. Paracêntrica é que não muda em relação ao centrômero. Então, por exemplo, esse gen laranja e esse gen azul claro. Eles trocam de posição, mas eles continuam no braço Q. Por isso ela é chamada de balanceada. Eu troquei a posição, mas eu preservei a integridade. É problema? Até que surge uma criança, um conceito com problema. A gente não sabe dosar isso no indivíduo adulto. Nós aqui podemos ter algum tipo de inversão. Tá? Agora, a não balanceada é quando você de fato afeta a genômica. Ou seja, a função do gene. Deleção, você perdeu o gene. Afeta o metabolismo. Duplicação, você passa a ter uma hiperexpressão. A gente tem genes duplicados? Tem. Isso pode ser patológico? Pode. Mas não necessariamente toda condição de duplicação ela vai ser um problema. A deleção ela tende a ser mais prejudicial do que a duplicação. Em alguns casos. Cromossomo em anel, a gente perde a capacidade de replicação desse cromossomo. Esse cromossomo ele é instável. Isocromossomo. O isocromossomo ele é interessante pelo seguinte. Eu tenho braço P e braço Q do cromossomo, sei lá, 2. Braço P e braço Q do cromossomo 2. Então aqui é homólogo e aqui é homólogo. O que acontece? Eu tenho um cromossomo aqui com braço Q e braço Q. Eu troco o braço. E um outro cromossomo, braço P, braço P. Isso é um isocromossomo. Cromossomos excêntricos são dois cromossomos que fundem o centrômero. E aí nós começamos a ter problemas mais sérios. Então olha só que interessante. O cromossomo em anel ele é interessante pelo seguinte. Ele perde as extremidades, telômero, várias coisas. À medida que ele perde essas capas de proteção, ele se torna cromossomo instável. Então, o braço remanescente, que tem muito... ele é eletricamente carregado, né? Ele consegue se fundir ali com o outro, formando um cromossomo em anel. Tá? Duplicação aqui, ó, 2 genes duplicados, deleção, tá? São outros problemas. Olha só o isocromossomo, tá? Aqui nós estamos falando, olha só, os dois braços aqui, ó, então duplicou. Então esse aqui é um cromossomo duplicado. Lembra do conceito de cromossomo duplicado, tá? Os dois braços Q se fundem formando um grande cromossomo QQ. Esse cromossomo QQ vai duplicar, tá? A translocação robertsoniana, tá? Eu tenho um cromossomo normal, tá? E esse cromossomo, tá? Geralmente os acrocêntricos, né? Porque nós temos as constrições secundárias, né? Como está sendo mostrado aqui. O braço de um cromossomo acrocêntrico se funde ao braço de outro cromossomo acrocêntrico, tá? Então, assim, quando a gente tem homens inférteis, 2 ou mais abortos recorrentes, a gente suspeita que existe algum tipo de translocação masculina, tá? As anomalias numéricas do tipo euploidia, tá? É interessante que, olha que loucura esse processo. Eu tenho um indivíduo que no cariótipo ele tem 46 cromossomos. Então você fala assim, nossa, ele é normal. Ele é diploide, quer dizer, 2N
igual a 46. Só que você observa, numa análise mais acurada, que todos os 46 cromossomos são de origem paterna, ou seja, ele tem os 2 cromossomos do par 1, do par 2, 3, 4 até o 23 de origem paterna. Tá? Se for tiver um cariótipo XY, né? Porque, por exemplo, eu tenho 2 gametas masculinos e o óvulo ele é vazio, e aí a gente tem uma discussão aqui, né? No livro de embriologia, a polispermia ela é um processo que não acontece. Ok, ela não acontece. Mas eu posso ter espermatozoides diploides fecundando um óvulo. Tá? Se eu tiver 46YY, é letal. Tá? Isso pode ocorrer por diploidização do pronúcleo, ou seja, lá, um espermatozoide com 46 cromossomos, tá? Também pode ocorrer por dispermia, né, e perda do núcleo materno, ou seja, é aquela discussão, né, que a genética e a êmbrio vai ter aí de ter ou não possibilidade de fusão de 2 cromossomos, tá? Digenia é quando os cromossomos eles são de origem materna, então é menos letal do que a diandria, tá? Existem mosaicismo, né? A gente tem 2 ou mais linhagens celulares do mesmo zigotos, as quimeras, tá? As quimeras, elas tendem a ser resultante da fecundação de outras células que não o mesmo zigoto, tá? Isso acontece com gêmeos monozigóticos, tá? Ou a gente pode ter a dissomia uniparental, tá? Um par de cromossomo com origem no mesmo progenitor, tá? As triploidias, como dito, ela afeta toda a cadeia N, tá? Então as triploidias, elas geralmente levam a fetos natimortos com má formação, com baixa implantação com relação ao local natural da implantação, tá? Então isso aqui é uma triploidia, olha só. Todos os pares têm 3 cromossomos, tá? E olha a quantidade de polimorfismo, né? Ó, polimorfismo, polimorfismo, polimorfismo aqui, aqui, tá? Então, são condições que de fato afetam essa condição. E qual que é a origem das triploidias? Eu tenho ou o óvulo 2N ou o espermatozoide 2N, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, a diandria, tá? Então, o espermatozoide ele é 2N, tá? Ou a disgenia, quando o óvulo ele é 2N e o espermatozoide é N, tá? No caso da diandria, tá? Que ela é mais comum, tá? Fecundação por 2 espermatozoides, 1/6 dos abortos espontâneos, fecundação de ovócito diploide, não eliminação do globo polar, fecundação de espermatozoide diploide, tá? Então, tanto um processo quanto o outro. No caso da diandria, eu tenho um feto normal, tá? Mas perda fetal precoce. Na digenia, retardo de crescimento e macrocefalia relativa, placenta pequena não cística e perda fetal tardia. Então, em tese, a digenia ainda se tem nascidos, tá? Então, aqui está um exemplo de triploidia, tá? Então, todos os pares eles estão ali triplicados, tá? Na tetraploidia, todos os pares estão quadruplicados, tá? Nós estamos falando de aborto precoce,
Então, ó, crianças com 92 cromossomos, ou seja, 4N, né? XXXX, XYY, XXYY e tal. Então, a gente tem todas essas complicações aqui, tá? Falha de clivagem do zigoto, anasarca, placenta volumosa, é letal, tá? E anomalias na generalidade dos órgãos são algumas condições. A nasarca, para quem não conhece, a nasarca é um edema generalizado, tá? Que a gente constata ali no embrião, tá? E onde que esses problemas numéricos começam? Onde que os problemas começam? Na meiose. Então aqui eu tenho cromossomos homólogos. Pai, mãe. Na formação do gameta, eu tenho um gameta com o gameta paterno, o gameta materno. Então aqui eu tenho 2 óvulos, por exemplo. Tá? Então, de origem materna, de origem paterna. Tudo bem? Então, 2 óvulos, cada um com seu respectivo cromossomo daquele respectivo par. Se eu não tiver disjunção, a separação na anáfase, seja na meiose 1, meiose 2, eu posso ter um cromossomo com um gameta com 2 cromossomos, que não ocorreu disjunção, e o outro gameta normal, formando um feto, um concepto, né, com uma triploidia. Né? Então, como os números são diferentes, tá? Eu estou falando de uma heterodissomia. Tá? Aqui, na meiose 2, quando as cromátides irmãs elas não separam, eu tenho o mesmo problema. Tá? Uma homodissomia, porque aqui nós estamos falando de cromossomos iguais. Certo? E, então, temos aqui as aneuploidias, tá? É um número de cromossomos diferentes de 2N, tá? Ou o número de cromossomos não tem múltiplo de N. Então aqui não estamos falando de poliploidia, aqui de aneuploidia mesmo, né? Monossomia, falta um cromossomo. Trissomia tem um cromossomo suplementar. E a tetrassomia, as tetrassomias, elas têm 2 cromossomos suplementares. Ok? Essas aneuploidias, elas podem ser parcial se disser respeito apenas à parte do cromossomo. E o que causa as aneuploidias? Não disjunção na meiose 1 ou 2, não disjunção mitótica, e aqui nós temos o mosaicismo, e atraso na migração das células e na diferenciação celular, para além da migração dos cromossomos. Tá? Algumas alterações estruturais. A gente tem os rearranjos. Não há perda nem ganho. É o que a gente chama de balanceado, né, como foi dito lá atrás. E os não equilibrados vai ter perda e ganho. Tá? Para a gente detectar isso, tá, não podemos basear apenas num cariótipo. A gente tem que fazer testes moleculares mais precisos, como FISH-SCAI, por exemplo. E a gente vai ter que pegar, no caso das deleções, por exemplo, regiões pequenas no cromossomo, tá? Então, para cada uma dessas tipos de alterações, a gente vai ter que analisar o fenótipo em relação àquilo que se tem. É o contrário, a gente não pode prever o que isso vai acontecer. A gente vê o genótipo e com base no genótipo a gente casa com a sintomatologia, tá? As inversões, como dito, pericêntrica envolve um centrômero e as paracêntricas não, tá? O isocromossomo é quando a gente tem um cromossomo com 2 braços iguais, PP ou QQ. Os cromossomos dicêntrico é quando eles têm 2 centrômeros. Ok? As translocações elas são as mais frequentes. Um gene é translocado de um cromossomo a outro. E, gente, isso acontece, tá? Isso acontece. Translocação é um fenômeno que a gente não pode ver como patológico até que a doença aconteça. Porque vale lembrar, quando vocês estudam meiose 2, meiose 1, na verdade, né? Quando a gente fala do crossing over
Crossing over nada mais é do que translocação. Mas até que ponto essa translocação ela vai afetar o embrião? Então isso é uma questão muito relativa, certo? A translocação robertsoniana, né, que é um outro tipo de translocação, tá? É quando um pedaço do braço é totalmente translocado. Tá? A translocação convencional é todo um braço, um gene. Tá? Mas geralmente as translocações robertsonianas elas vão ocorrer em cromossomos acrocêntricos. Tá? E a translocação robertsoniana, ao contrário das demais, é a perda do braço curto do cromossomo. Por isso que ela vai acontecer mais precisamente em cromossomos acrocêntricos, né? Porque tem um braço muito pequeno, tá? Então aí fica uma brincadeira, né? Para vocês pausarem o vídeo e ver o que está se fazendo usando aqueles códigos, tá? Então, por exemplo, DEL2. Deleção de quem? Deleção do cromossomo 2. Tá? Del2Q21 menos QTer. Então aqui, ó, é a porção terminal do braço Q. Ele perdeu, olha o sinal de menos. Ele perdeu a região terminal no cromossomo 2. Que região foi essa? A região Q21. Então, observa os códigos, observem as nomenclaturas e tentem fazer esse exercício. A mesma coisa aqui, ó. INVDUP2 P23 P24. Tá? Aqui é uma inversão seguida por uma duplicação. Tá? Desse fragmento aqui, ó. P23, 24. Tá? Aqui é para ter um 3, tá? P23 para P24 no cromossomo 2. Tá? Então, esses são os códigos que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje, certo? Muito obrigado novamente, inscreve, compartilha, dá um like, faz tudo aí que o YouTube manda, tá? Bons estudos e até a próxima aula, ok?